Olha, todo mundo aqui já passou pela escola, né? Mas a gente já parou pra pensar de verdade pra que ela serve? Tipo, além do básico, de aprender a ler, escrever, fazer conta, qual é o propósito real do sistema educacional? É exatamente isso que a gente vai investigar agora, mergulhando numa perspectiva bem crítica sobre a função, digamos, secreta da educação. Bom, e só para a gente entender de onde vêm essas ideias, toda essa nossa discussão é baseada num artigo acadêmico lá da Universidade Federal de Sergipe. E é fundamental saber que ele tem um ponto de partida bem definido, uma lente específica para analisar o mundo, que é o materialismo histórico dialético. Uau, nome complicado, né? Mas a ideia é até que simples. É um jeito de olhar para a sociedade que tenta entender como as relações de poder, e principalmente as relações econômicas, acabam moldando tudo, inclusive, claro, a escola. Então, o nosso roteiro vai ser o seguinte. Primeiro, a gente vai discutir o propósito oculto da educação. Depois, vamos entender a escola como uma máquina ideológica. Em seguida, a gente investiga a origem da alienação. Daí, a gente passa pelo mito da qualidade. E, por fim, a gente vai ver a nova aliança conservadora que está atuando hoje. Bora começar! Ok, vamos começar com a grande questão direto ao ponto. A escola serve para emancipar, para libertar a gente, ensinar a pensar criticamente e transformar o mundo? Ou será que a função principal dela é outra? Tipo uma função de reprodução para manter tudo exatamente como está, formando gente que se encaixe direitinho no sistema que já existe? E olha só essa citação do filósofo Istvan Meszaros que está lá no artigo. Ele diz que é inconcebível pensar numa mudança de verdade na educação sem mudar a sociedade como um todo. O que ele está querendo dizer com isso? Que é meio ingênuo achar que a escola, sozinha, vai salvar o mundo. Para ele, qualquer reforma que não vá na raiz dos problemas sociais é só maquiagem. Para mudar a escola de verdade, a gente precisa mudar a sociedade primeiro. E essa discussão não é de hoje. De um lado, a gente tem uma visão mais idealista, sabe? Pensadores como Adam Smith, Robert Owen, eles achavam que o problema era a ignorância do trabalhador. A solução? Mais instrução, mais aula. Simples assim. Já a crítica materialista, que é a base do nosso artigo, vira esse jogo. Ela diz, espera aí, o problema não é a falta de conhecimento da pessoa. O problema é o tipo de instrução que ela recebe. É o próprio sistema que cria a alienação, essa desconexão com o todo. Certo, mas se o sistema não se mantém só na base da força, como é que ele convence todo mundo de que as coisas são assim mesmo e pronto? A resposta, segundo essa análise, está no campo das ideias. Existe uma verdadeira máquina ideológica funcionando o tempo todo, e é sobre ela que a gente vai falar agora. O conceito-chave aqui é de um filósofo chamado Louis Althusser. Ele criou o termo Aparelhos Ideológicos de Estado, ou AIS. Pensa assim, o Estado tem o que ele chama de aparelho repressivo, que é a polícia, o exército, a força bruta, né? Mas ele também tem esses aparelhos ideológicos, que funcionam de um jeito muito mais sutil. Eles não usam a violência, eles usam as ideias. Eles moldam o jeito que a gente pensa, o jeito que a gente se comporta, até que a gente comece a achar que o sistema atual é a única forma possível de viver. E que aparelhos são esses? Bom, a lista é grande. A família é um deles, a mídia, com certeza. As igrejas, as instituições religiosas, o sistema político. Mas na visão do Althusser, tem um que é o campeão, o mais dominante, o mais eficiente de todos, e você já deve imaginar, é a escola e a universidade. Mas por quê? Por que logo a escola? É simples, se a gente parar para pensar. Nenhuma outra instituição pega todo mundo por tantos anos, bem na fase em que a gente está formando a nossa cabeça. É um longo período obrigatório onde a gente não aprende só matemática e português. A gente aprende regras, disciplina, jeitos de se comportar e, no fundo, uma certa visão de mundo. É a forma mais eficaz de garantir que a maioria da sociedade pense de forma parecida e ajude a manter o sistema funcionando. Ok, agora a gente vai um pouco mais fundo, na raiz filosófica do problema. Se a escola ajuda a reproduzir essa tal de alienação, de onde ela surgiu em primeiro lugar? E a resposta que o artigo dá é surpreendente. Tudo começa no trabalho. Para explicar isso, a análise recorre a um conceito de outro filósofo, o George Lucas, a ontologia do ser social. Outro nome que assusta, né? Mas a ideia central é que o que nos torna humanos, o que nos diferencia dos outros animais, é o trabalho. E aqui, trabalho não é só um emprego com carteira assinada, não. É a nossa capacidade de transformar a natureza, de criar coisas, de construir o nosso próprio mundo. É nesse processo que a gente se torna quem a gente é. Então, como é que algo que deveria nos realizar se torna a fonte da nossa alienação? O caminho é mais ou menos este, segundo a teoria.
Primeiro, o capitalismo cria uma divisão muito forte entre o trabalho intelectual, de quem pensa e planeja, e o trabalho manual, de quem, bota a mão na massa. E essa separação é o começo de tudo. Ela quebra o processo. A pessoa que executa a tarefa fica completamente desconectada do produto final, do propósito daquilo. Ela vira só uma peça na engrenagem, sem ter a visão do todo. E essa ideia é tão central que o próprio Karl Marx usou palavras bem duras para descrevê-la. Ele disse que subdividir um homem é executá-lo, é o assassinato de um povo. É uma frase pesadíssima, né? Para ele, essa fragmentação do trabalho não era só uma questão de organização ou eficiência. Era um ato de violência mesmo, que mutila a pessoa, que tira a humanidade dela e a transforma numa coisa automática. E é aqui que a gente faz a conexão direta com a escola. A análise argumenta que a escola faz exatamente a mesma coisa que a fábrica. Ela fragmenta. Só que, em vez de fragmentar o trabalho, ela fragmenta o conhecimento. A gente estuda matemática numa caixinha, história em outra, biologia numa terceira, e essas caixinhas quase nunca se conversam. A gente aprende um monte de pedaços de informação, mas perde completamente a visão do todo, da conexão entre as coisas, exatamente como o trabalhador na linha de montagem. Beleza. Essa teoria da fragmentação faz sentido, mas e na prática? Hoje, no nosso dia a dia, como isso aparece? Bom, segundo o artigo, aparece num discurso que a gente ouve o tempo todo, o discurso da qualidade na educação. Vamos entender essa conexão. A ideia aqui é a seguinte: sabe quando a gente ouve políticos e especialistas falando sem parar em qualidade, eficiência, gestão, responsabilidade? O artigo alerta que essas palavras não são neutras. Elas são, na verdade, a linguagem do neoliberalismo. É a lógica do mercado, da empresa, sendo aplicada na escola. O foco vira todo em metas, em rankings, em resultados. Mas ninguém para questionar a estrutura por trás de tudo isso, a função real da escola. E por que isso é tão importante? Porque o sistema que a escola, de acordo com essa visão, ajuda a manter, ele tem consequências bem concretas e bem cruéis. Dá uma olhada nesse dado do Brasil. A gente tem um país com dezenas de bilionários e, ao mesmo tempo, mais de 64 milhões de pessoas vivendo com insegurança alimentar. Ou seja, sem saber se vão ter o que comer amanhã. Para a análise do artigo, esses dois fatos não são uma infeliz coincidência. Eles são os dois lados da mesma moeda. A extrema riqueza de uns poucos depende diretamente da miséria de muitos. E para garantir que essa estrutura toda continue de pé, o artigo aponta para uma aliança política muito poderosa que atua hoje na educação. É a união de duas forças, o neoliberalismo de um lado e o neoconservadorismo do outro. À primeira vista, eles parecem bem diferentes. O neoliberalismo foca na economia, que é um estado mínimo, menos gastos públicos, tudo na mão do mercado. Já o neoconservadorismo olha para os costumes, que é um estado forte, mas para controlar a vida social, a família, a tradição. Mas o ponto-chave é onde eles se encontram. E eles se encontram no apoio a um sistema educacional que faça duas coisas: criar trabalhadores disciplinados para o mercado e manter o status quo, sem questionamentos. É aí que eles se dão as mãos. E qual é o resultado dessa aliança? Segundo o autor Michael Apple, que é uma referência nesse assunto, o objetivo final é bem claro: reverter conquistas sociais e construir uma escola que atenda, por um lado, às necessidades do mercado e, por outro, a uma visão idealizada e romantizada do passado, da família e da nação. Um projeto que, claro, serve perfeitamente aos interesses de quem já está no poder. Mas então, existe alguma alternativa a tudo isso? O artigo aponta um caminho, baseado num conceito de outro pensador, o Antônio Gramsci, a figura do intelectual orgânico. A ideia é que, em oposição ao intelectual tradicional, que geralmente serve à elite, o intelectual orgânico é aquele que surge da própria classe trabalhadora. Ele usa todo o conhecimento que tem, não para manter o sistema, mas para articular as lutas e os interesses do seu povo, buscando a transformação. E tudo isso nos leva a uma última pergunta, que fica para a gente pensar. Depois de toda essa análise, a questão fundamental que fica é, afinal, para que serve o conhecimento? Ele é só uma ferramenta para a gente manter a ordem, para deixar o mundo como ele está, ou ele é uma força para a gente entender o mundo de forma crítica e, quem sabe, transformá-lo? A resposta que a gente dá para essa pergunta não define só o propósito da escola. No fundo, define o nosso próprio propósito.